Por que eu estou pontuando com uma certa ênfase essas três conjunturas distintas vividas por Marx e Engels? Porque há uma linha de continuidade nas preocupações estratégicas de ambos. O problema para ambos era a liquidação de todas as formas do antigo regime e a instauração de um processo de profundas transformações econômico-sociais que, evidentemente, teriam distintas, formas distintas, nos distintos países da Europa Ocidental, mas também, atenção, considerando o que se passava mais a Oriente. São conhecidas, para aqueles que estudam, e serão conhecidas aqueles que prosseguirão seus estudos, as preocupações de Marx com aquilo que se passava no Império Czarista. Não é? Há toda uma correspondência dele com os marxistas, vamos chamar assim, russos, onde ele faz prospecções. Ora, por que é necessário insistir nessas três conjunturas? Ainda que essa observação minha seja, como eu disse, esse encontro nosso, essa aula é uma aula introdutória, não é uma visão à vol d'oiseau, uma visão muito sintética, mas por que é preciso insistir nisso? Porque com a mudança dessas conjunturas, ou com aquilo que essas conjunturas sinalizavam de mudanças econômicas, mudanças sociais e mudanças culturais, Marx e Engels estavam muito atentos a isso. E eles revisaram suas posições. Notem vocês, um velho marxista como eu falando em revisar posições e dizendo que eles revisaram essas posições, para muita gente é quase um sacrilégio, não é? Porque na tradição da esquerda, especialmente da esquerda marxista, não é? A palavra revisão e a palavra revisionismo, especialmente a partir da última década do século XIX, né? Os debates conduzidos a partir das intervenções de Edward Bernstein, não é? A palavra revisionismo virou, chamar alguém de revisionista é quase xingar o fulano. Mas eu quero já dizer aqui que Marx e Engels, ao longo da sucessão dessas conjunturas, modificaram amplamente, atenção, revisaram amplamente várias das suas concepções. A primeira concepção que eles vão revisar é a concepção de que a revolução era iminente. A partir de 1852, eles vão compreender o processo revolucionário como um processo de mais largo prazo. A revolução não estava na ordem do dia. Isso leva a mudanças, por exemplo, na sua própria concepção de partido. Aquela concepção que comparece explicitada, eu diria genialmente, no Manifesto do Partido Comunista, publicado em fevereiro de 1848. Marx e Engels vão mudar isso. Vão mudar, inclusive, notem, a sua apreciação das lutas operárias, eu quero me referir a lutas operárias, no próprio interior da ordem vigente na Europa Ocidental. Quando Marx está tratando, né, e ele diz isso com muita clareza ao redigir textos para a Internacional, ele diz que a limitação legal da jornada de trabalho, notem, ele diz textualmente que é uma vitória da economia política do proletariado em face da economia política do capital. Eles vão ter uma crítica muito séria à Constituição, eu mencionei há pouco, do Partido Social Democrata Alemão. Mas eu quero dizer que, mais adiante, Engels vai revisar a própria concepção que eles tinham do processo revolucionário como insurreição, como guerra civil. Bastante conhecida, não é, a sua apreciação, segundo a qual a luta de barricadas, que foi a forma clássica do conflito de classe em 1848, já estava sendo erodida pelas modificações da própria urbanização capitalista. Todas essas observações são para mostrar o seguinte: na evolução que eu vou tentar mencionar em seguida, Marx e Engels transformaram muitas das suas ideias, ou se vocês quiserem, Marx e Engels revisaram muitas das suas teses particulares, teses específicas, porque estavam ligados, acompanhando claramente as tendências do movimento social real. Nada é mais estranho ao pensamento de Marx e de Engels que esquemas dogmáticos de natureza transhistórica.
eles estavam muito atentos às modificações, eu diria, às modificações societárias, abrangentes que eles estavam vivendo. Eu insistiria nisso, ainda que eu não possa desenvolver isso mais profundamente, mas a gente vai ter tempo para debate, não é? O fato de eles estarem ligados no processo histórico presente, aquele que estava em andamento. Por isso eu comecei com a recordação de Drummond. O tempo, a matéria é o tempo presente, os homens presentes. Feita essa visão mais ampla, eu queria chamar a atenção para alguns limites. Não é? Penso que qualquer leitura talmúdica, se vocês quiserem, evangélica, de Marx e Engels, contraria claramente o espírito das suas investigações e das suas formulações, tanto de Marx quanto de Engels. Ou seja, para cada citação de Marx que a gente quiser elogiando um determinado processo histórico, a gente pode encontrar 10 que põem em questão esse processo histórico. Notem, o que eu quero dizer aqui que considerar a concepção teórico-política de Marx e de Engels implica pensá-la como uma totalidade, não é? Isolar o Marx da juventude, o Marx dos anos 50 e tratar do Marx nos anos 70, sem apanhar, sem apreender o fio vermelho que dá unidade à sua obra, certamente é mutilar essa obra. O Marx de 1844 não é o Marx de 1852. O Marx de 1852 não é o Marx de 1871. Claro, por quê? Porque ele estava ligado, ele estava aberto à percepção, à incorporação e ao processamento teórico do movimento da ordem do capital e a sua expressão nas transformações societárias da ordem burguesa. Isso significa, isso vale tanto para Marx quanto para Engels, a meu modesto juízo, que há um fio vermelho que instaura uma unidade a partir de 1844 na obra de ambos. Mas essa unidade não é uma identidade. É uma unidade que se articula sobre o diverso. Eu diria que uma boa leitura de Marx e uma boa leitura de Engels procura ver uma velha lição de Hegel, que ambos sempre, eu diria, sempre incorporaram. O verdadeiro é o todo.